Boa tarde, tudo bem? Vamos esperar um pouquinho e daí a gente já começa. Boa tarde, tudo bem? Vou esperar um pouquinho para começar. A imagem está bem melhor. Tem 2 pessoas. Eu só vou esperar mais um pouquinho e já começo. Que sempre dá uma atrasadinha para entrar. Ok, vamos começar. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Vânia, tudo bem? Seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Obrigada por todo mundo que está tirando um tempinho nesse sábado, véspera de Páscoa, para participar aqui da live. Hoje deu certo de ter a live. Boa tarde, Luísa, tudo bem? Hoje deu certo. Vamos que vamos. Hoje eu não peguei nenhuma técnica específica, não consegui ter ideia de nada diferente assim que vocês estejam me pedindo para fazer a live, nenhuma técnica específica. Então eu vou tirar agora a nossa live para montar uma peça. Boa tarde, Zenaide, tudo bem? Vou tirar esse horário da nossa live agora para pintar uma peça junto com vocês, bem tranquila, bem de boa, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre ela ou sobre qualquer outro tema, fiquem à vontade para perguntar. Meu mozão tá de olho aí nos comentários, tá? E ele vai passando para mim. Vou descer a câmera aqui. E eu vou fazer a peça junto com vocês, não tenho ela pronta, tá? Eu vou fazer esse porta-retrato, ele tem até o pezinho, né? É porta-retrato de balcão mesmo. Bem simples, bem tranquilo. Eu já adiantei o fundo, tá? Aqui eu pintei de preto básico, tudo foi com a linha, tudo tá sendo com a linha acrílica da True Colors, a Art Colors, tá bom? Então aqui eu pintei de preto básico, vou deixar aqui do lado. Vou começar por aqui, que eu pintei com a cor aveia, tá? Essa madeira, ela já vem com as marcas da ripa, tá? Ela é ripadinha. O que que eu fiz? Pintei de aveia, encaixei a moldura em cima dela, né? Dá para separar. E eu fiz o contorno aqui da parte interna da moldura com um lápis, para não ter perigo de eu sombrear aqui e encaixar a moldura e esconder a sombra, tá bom? Então, fiz toda a marcação aqui da parte interna da moldura. O fundo é aveia. Eu vou sombrear toda a placa com a cor geada, que é o tom acima do aveia, tá bom? Então, vou pegar aqui, eu vou sombrear o contorno todo e as ripas eu vou sombrear de um lado só, tá? Então, vou pegar o meu chanfrado. O meu chanfrado é da Royal. O que que aconteceu aqui? Libera aí o acesso. Ai, mozão. Tá. Meu pincel é da linha Fusion, da Royal, e esse é o tamanho 3/4 de polegada, tá? Ele deve equivaler a um tamanho 20 do nacional. E vou fazer uma sombra bem larga no contorno inteiro. Aqui eu não vou me preocupar de passar o risco, porque o que passar a moldura vai cobrir mesmo, então não tem problema. E eu vou intercalando as sombras, que como eu ensinei na primeira live do sombreamento com pincel chanfrado, eu não posso cruzar duas sombras molhadas que uma arranca a outra, então eu vou pulando.
Tá dando para enxergar bem aí? Ó, a Cristina Godoy tá falando primeira vez aqui. Seja bem-vinda, Cristina, tudo bem? Quase todos os sábados estamos aí fazendo a live, tá bom? Fora a live, tem os vídeos gravados no meu YouTube, né, de quarta-feira às 18. E a sessão de Seja Membros do meu YouTube, que começou faz umas 2 semanas, que também tem aulas gravadas de live, só que é específica para assinante, tá? Só quem é assinante que consegue assistir. Então, sombreei a volta inteira. Vou sombrear por fora dessa moldura aqui, onde vai encaixar a foto no meio depois também, tá? Como que eu sombreio por fora, que é um pouquinho mais chato, né? Eu começo com o pincel aqui de lado, vou sombreando e eu vou dando a volta na moldura. Ó, esse não tem necessidade de cruzar. Chatinho, mas nem tanto, né? Vou pegar um pouquinho mais de tinta aqui. Como vai a foto aqui no meio, eu dou sempre preferência de fazer a peça sem enfeitar muito, colocar muita cor, para não acabar chamando mais atenção do que a foto, tá? Daí é mais de preferência minha, mas como eu não sei, normalmente eu não sei qual foto eu vou pôr, eu sempre gosto de usar cor neutra para não ter erro. Agora eu vou pegar aqui, vou sombrear todas essas ripas do mesmo lado, tá? Fim de semana bem tranquilo, né, de Páscoa. Bem tranquilo mesmo. Falei, vamos pegar uma pecinha bem tranquila para fazer, para arejar a cabeça. Não sei vocês, mas toda vez que eu ia na loja, eu olhava para esse porta-retrato e ficava babando nele, né? Falei, dessa vez vou pegar para fazer. Que esse vai aqui para casa. Agora vou secar. Ó, sombreei todo ele com geada. Agora eu vou deixar essa cor de lado e vou pegar um tom acima do geada, que é o café com leite.
tá? E vou sombrear o lado oposto dessas ripas aqui, tá? A gente vai fazer uma imitação de madeira bem simples, bem tranquila. Como eu disse, a intenção é que não chame mais atenção do que a foto que vai no meio depois, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o café com leite, vou trabalhar no isopor e vou vir do lado contrário. E aí, como é que vocês estão nesse fim de semana extremamente prolongado, né? A Cristina Godoy fez um comentário a respeito disso. Ó. Tá na tela. Mozão, eu não enxergo. Ela tá falando, trancada em casa, o negócio é fazer artesanato. Ah, mas você não tenha dúvida, isso é ótimo para a gente se cuidar e para, não sei vocês, ser obrigada a olhar para o estoque dentro do armário. Tem um armário aqui em casa lotado de peça. Eu abri essa semana, olhei bem e falei, quanta caixa. Falei, meu Deus do céu. E a Rita Sai, Oi, mãe. pelo jeito, veio outra peça linda. Vem, mas essa aqui é aqui para casa. Uhum. E a Vânia Pereira falou o seguinte, acho muito bom ter peça em casa feita por nós mesmos. Eu também gosto muito. Sabe que tem tanto enfeite aqui que às vezes a gente até se perde olhando para as paredes, né, mozão? É. E ainda assim eu continuo querendo fazer coisa para casa. Agora vou secar. Ó, fica a impressão de são ripas de madeira. O lado que a gente sombreou com o geada seria a luz e o lado de café com leite a sombra, tá? Luz e sombra a gente usa bastante na pintura country, não é o caso aqui, mas é sempre bom explicar para vocês terem uma noção de por que eu tô colocando uma cor de um lado e outra do outro, tá? Feito isso, eu vou pegar um pincel de cabo amarelo. Esse aqui é tamanho 20, pega um tamanho médio, né? Nada muito pequeno. Vou continuar com o café com leite. Deixa eu tirar aqui. Não molha o pincel, tá? Eu vou pegar o café com leite. Dá para ver aqui? Deixa eu ver se a imagem tá boa, porque tá dando uma... Deu uma olhadinha. Só um minuto. Uhum. Deixa eu ver como é que estão vendo. A imagem deu uma peça, deu uma queda na qualidade. Agora melhorou. Melhorou? Vou tirar bem o excesso, como se vocês fossem trabalhar com stencil, tá? Nem pouca tinta, nem muita. Se muita vai borrar, pouca tinta, vocês vão ter que ficar esfregando o pincel e vai acabar estragando ele. Então, um meio termo. Vou vir aqui nas quinas, vou vir com ele de frente, vou puxando, e a hora que eu vi que tá num comprimento legal, eu vou virar o pincel de perfil para realçar só o centro dele. Dá para ver bem aí? Tá boa a imagem aí, mozão? Tá boa. Então tá. Ó, veio com ele de frente. Ficou num tamanho legal, vira ele de perfil. E você realça só o centro dele. Gosto de pegar da quina para fora, porque eu acho mais fácil para fazer essa pátina. Eu acho que o efeito dela fica mais bonito. Mas também aqui, ó, pode vir no meio. Como é mais estreito, já estou trabalhando com pincel de perfil direto. E sempre dou uma cruzada na pincelada depois. Eu faço na vertical e depois cruzo um pouquinho na horizontal. Você só tem que tomar cuidado para não cruzar demais e virar uma cruz, tá? Daí fica feio.
Vou vir aqui no lado também. Pode puxar um pouquinho, ó. Esse quadro de fotos, teoricamente, é para combinar com o outro que a gente tem aqui em casa. Não necessariamente vai ficar igual, mas que ele combine nas mesmas cores, porque eu não sei se não vai ficar perto, né? E vou puxar aqui também. Ó, bem tranquilo. Fica um efeito rústico bem legal, bem tranquilo. Pura sombra e pátina seca. E dá um efeito bem bonito. Agora, vou deixar o café com leite aqui. Eu vou continuar com o pincel que eu usei. E vou pegar um pouquinho do preto. Bem pouquinho. Vou vir aqui onde eu trabalhei o café com leite. E vou escurecer só os pedaços. De preferência, mais os cantos. Eu vou pegar só mais um pouquinho do café com leite, que no fim tá tão quente que a tinta já secou. Que a intenção é você escurecer o café com leite com o preto básico. Mas o calor não tá deixando. Vai bem com cuidado para não borrar, né? Cor mais escura. Olha, Oi? A Cristina Godoy está falando de você das cores. Obrigada. Mário Sai está falando, oi, Elis, parabéns. Oi, pai, obrigada. Até borrei aqui agora. E a Laine Zilli está falando, boa tarde, conheci seus trabalhos há pouco tempo, mas já me apaixonei, suas obras de arte são maravilhosas. Boa tarde, obrigada. Fico feliz que você goste, tá? Tento fazer assim o melhor que, né? Tudo com muito carinho, muito amor. E espero que eu continue fazendo bastante coisa legal para vocês continuarem se inspirando, né? Vamos aproveitar esse mais um ano, né, de pandemia para ficar em casa se cuidando e fazer coisa bonita, né? Não tem por que ficar parado dentro de casa, tem muita coisa legal que dá para fazer. Vou deixar nos 4 cantos, vou fazer um pouquinho aqui. Para não se empolgar. Então, dei uma escurecidinha bem de leve aqui. Agora, vou deixar o pincel de lado. Vou pegar um carimbo, 2 segundinhos. Você quer que eu pegue outra peça para mostrar? Pode pegar, deixa aqui do ladinho. Na hora que terminar, daí eu mostro as duas. Então, vou pegar esse carimbo aqui. Ele imita um linho, né? É da Loucas por Caixas. Ele é bem coringa, gosto de usar ele em praticamente tudo. Vou pegar um rolinho. E vou pegar agora um tom mais escuro que o café com leite, que é o vaso de barro. Vocês estão vendo que eu estou trabalhando em degradê, né? Ó, na verdade,
Tô trabalhando assim, o fundo aveia, primeira sombra geada, segunda sombra café com leite, e agora eu vou entrar com o carimbo com o vaso de barro. Eu tô trabalhando com o degradê. Ó, a Rose está falando assim, Rose, tudo maravilhoso que você faz. Obrigada, Rose. Aí a Marli Rodrigues falou, boa tarde, seus trabalhos são show, parabéns. Que bom, obrigada. E a Cristina, que já comentou, né, ela falou que vai buscar assistir. Legal. Tem bastante coisa legal aqui no meu canal do YouTube, tem bastante vídeo gravado, acho que tá quase 100, né, Mozão? Já. Tem quase 100 vídeos, eu tento variar bastante. Tem pintura country, tem pintura decorativa, pintura com stencil, Bauer, dá para variar bastante, fazer bastante coisa legal. Coloquei o vaso de barro aqui, estou espalhando bem com o meu rolinho, a tinta tem que ficar uniforme nele todo, tá? Para não ter perigo de um lado ficar com mais tinta e o outro faltando. Vou vir aqui, isso daqui é detalhe, tá? Passo aqui de leve no carimbo. Vou vir aqui nesse canto. Vou apertar bem e vou tirar. Ó. Tá dando para ver direitinho aí? Tá. Aqui eu vou bater o carimbo onde eu achar que devo, tá? Se você gosta com mais detalhes, você carimba mais. Se você quiser mais delicado, você carimba menos. Ele é bem neutro. Eu gosto de dar um efeito diferente com ele para não ficar tão liso, né? Aqui. E vou bater mais uma pontinha aqui do outro lado. Ó. Tentar bem de pertinho aqui para vocês verem. É aleatório, tá? Eu bato o carimbo de forma aleatória, é um detalhe mesmo. Só para não ficar liso, tá? A Vânia fez uma pergunta aqui, ó. Pois não. Tem suporte para panelas em country em seus vídeos? Estou querendo fazer no formato de maçã. Não, ainda não tenho. Eu já pintei esse daí, mais de um, inclusive, mas na época eu ainda não tinha o canal do YouTube, eu não tinha conhecido meu mozão, né, mozão? Não, ainda. A culpa do canal do YouTube é dele, tá? Mas eu anoto na listinha, que é sempre bom. Eu tento pegar o máximo de peças diferentes para gravar vídeo para poder atender todo mundo. Então fica anotado na listinha o suporte de panela. Eu já pintei mais de um. Quem sabe mais para frente não tem vídeo dele, né? Então, vou deixar aqui de lado. Vou pegar a moldura que eu já pintei de preto básico. E vou... aqui eu vou lixar. O que eu vou fazer? Esse aqui é uma lixa 400. Eu vou lixar as quinas. Por quê? Porque eu gosto de um efeito mais rústico. Então, dependendo do detalhe da peça, eu gosto de lixar a quina, fica imitando um contorno. Então, eu vou vir aqui. Vamos ver se vai dar para ver. Tá dando para ver que fica o contorno cru aqui? Adoro deixar esse contorno cru nas peças, principalmente quando o fundo é escuro, que daí aparece mais, né? Essa madeira, eu tive o azar de comprar e ela tá bem ruinzinha, tá? Então, assim, pintei e lixei, mas tem uns cantos dela que não estão tão bons. Então, a parte boa de deixar a peça mais rústica é que eu tô usando a parte ruim da madeira a meu favor. Que nem a pontinha aqui que tá abatida, eu lixei, mas ainda não ficou 100%, eu aproveito isso ao meu favor. E agora eu vou vir aqui. Ah, tem dentro.
E agora aqui no Family que eu vou lixar o contorno também. Aqui é um pouquinho mais chatinho, porque as letras estão juntas, né? A Amora vai latir daqui a pouco. Ó, tá vendo? Fica o fundo preto, o lixado, um rústico bem tranquilo. Encaixando aqui, ó. A moldura tá assim. Aí, eu escolhi uns recortes para colocar de detalhe aqui. Os recortes são da Arte Madeira Joinville, que é minha parceira, né? Amora! Teve uma pergunta com a Laine. Ela falou de onde são as peças cruas que você compra para fazer. Olha, as peças cruas eu vou comprando. Vou numa loja, compro. Quando tinha, né, a Mega Artesanal, eu ia garimpando. Eu gosto de garimpar a peça, tá? Essa daqui eu comprei em São Paulo, na Sacaria Malu. Da última vez que a gente saiu na rua para comprar madeira, né, mozão? Faz um tempinho já. Mas eu gosto de garimpar. Agora, provavelmente, o garimpo vai ser pela internet, né? Mas eu gosto sempre de, quando eu vou em alguma loja, ir comprando uma pecinha aqui, outra ali, sempre para ter alguma coisa diferente, tá? Ó, eu separei esses 3 recortes da Joinville para colar. Eu estava na dúvida se eu ia pintar ele ou não. Não vou pintar, vou deixar cru, ficar bem o efeito que eu gosto rústico. Então, aqui eu vou deixar quieto e vou pegar esse miolo da foto aqui. Uma coisa que eu quero mostrar, que já me pediram e eu nunca mostrei, eu vou aproveitar que essa peça é bem rapidinha, eu vou mostrar como eu invernizo. Olha, tem aqui a Marli pedindo para compartilhar. Por favor, agradeço bastante, fico muito feliz. Souza, que é membro também, ó. Oi, Michele, seja bem-vinda, obrigada por apoiar o meu canal, viu? Fico super feliz. Faz só 2 semanas que eu comecei com o Seja Membro aqui do YouTube, apoio do Mozão também, né, Mozão? Uhum. E bastante gente já se tornou membro, fiquei muito feliz, sem palavras para agradecer, viu? Ela fala que eu cheguei agora, esse lembrete do YouTube não lembra não. Ó, aqui a parte de trás é onde vai encaixar a foto lá no porta-retrato, tá? Eu pintei o fundo com o vaso de barro, né? E agora eu vou pegar uma outra tonalidade para trabalhar aqui em cima. Como aqui é onde vai a foto, eu vou trabalhar com um esponjado. Vou trabalhar com a esponja marinha, adoro, acho super neutro e não deixa a peça lisa, né? Vou trabalhar com a esponja marinha. Se vocês não tiverem esponja marinha, pode ser aquelas esponjas... porque a esponja marinha não pode mais ser comercializada, né? Mas tem a versão sintética dela, também dá super certo. Lembrando que cada tipo de esponja deixa um dedo diferente, tá? Tanto a esponja marinha quanto a sintética, vai depender de como é o formatinho dela. Essa, como ela tem os dedos bem fininhos, ela fica com um efeito. Por exemplo, eu tenho uma outra aqui, bem antigas. Essa daqui, ó, tá vendo que ela é mais grosseirona? Ela deixa um outro efeito. E essa daqui, que ela é bem fininha, um outro efeito. Então, tudo vai depender da esponja que você tem, vai ser o equivalente ao efeito que vai ficar aqui, tá? Vou usar essa, que é a que eu sempre uso, gosto bastante do efeito dela. Vou deixar a esponja na água. Vou pegar o mogno, que é o tom acima do vaso de barro. Ó, tô ouvindo. Saludo desde Cali, Colômbia. Ah, eu não tô enxergando aqui de longe. Seja bem-vinda. Eu não enxergo de longe. Obrigada por estar participando daqui da live, tá? Obrigada mesmo.
por tirarem um tempinho nesse sábado para participar aqui junto, bater um papo, pintar. Vou pegar um pincel chato, a cor mogno, e vou espalhar aqui no meu isopor. Aí, vou pegar a esponja marinha, vou tirar bem o excesso de água dela, espremer bem. Vou deixar ela molhada só, sem excesso de água nem nada. E vou vir aqui, ó, batendo. Dá pra ver a tinta aqui nela? Fica bem... é bem delicadinho. E vamos vir aqui na plaquinha e também vamos bater delicadamente, tá? Eu gosto só de encostar, não é nem apertar. Caso fique muito forte algum pedaço e a tinta ainda estiver molhada, vocês podem pegar o lado sem tinta e vir batendo, que daí, como ele tá só molhado, ele vai clareando, esponjado, tá? Como hoje tá bem quente para variar, ele vai secar bem rápido. Vou dar uma secadinha. Como o fundo aqui vai a foto, mantive ele neutro, porque a foto que eu... normalmente é 10x15, né? Ela não é quadrada, então vai sobrar espaço. Então, eu deixei aqui um efeitinho neutro, mas tem um efeito, porque o que a foto não cobrir, fica bonito, né? Fica com acabamento bonito. Agora, eu vou mostrar para vocês como eu invernizo. Normalmente, eu invernizo com um verniz spray, mas vou mostrar com o verniz e rolinho para vocês verem que também é super tranquilo de trabalhar. Até porque o spray eu tenho que fazer lá fora por causa do cheiro. Vou virar aqui. Eu vou pegar esse verniz, que eu gosto bastante da True Colors, ele é acrílico fosco. Eu gosto mais do fosco, mas tem o acetinado também. O meu tá no fim, eu espero que ele dê para a peça inteira, mas se não der, tem o acetinado aqui para trabalhar também. Ele é leitoso, quando ele seca, ele não fica quase nada, mal dá para saber que você passou verniz. Eu acho que fica bem legal o efeito, principalmente nas peças mais rústicas, que é o que eu gosto de fazer, né? Que é o caso dessa daqui. Eu prefiro deixar o com mais brilho se for uma peça mais clean, uma peça que não tenha o rústico, né? Mas dificilmente isso acontece aqui. Eu nunca consigo fazer uma peça sem envelhecer. Então, peguei o verniz, peguei um rolinho, vou espalhar bem o verniz no rolinho, até ele absorver bem e ficar homogêneo, tá? Espalhei bem aqui. Vou vir aqui na peça. Dá para enxergar aí, mozão? Dá. Dá? Tá. O que é o ideal? Quando vocês passam o verniz com o rolinho, o verniz começa a ficar com umas bolhas, certo? Essas bolhas, vocês vão continuar passando o rolinho, tá? E à medida que vocês vão passando e o verniz vai secando, essas bolhas vão diminuindo de tamanho, tá? O que não pode fazer é passar o verniz com o rolinho, deixar aquelas bolhas maiores e secar. Se você secar com aquelas bolhas maiores aparecendo, aí ela vai secar e vai ficar esbranquiçado, que é o que a gente não quer. Então, o pulo do gato é vocês passarem o rolinho no verniz e deixando eles secarem ao natural. O verniz secar ao natural, tá? Ó, aqui eu fui espalhando, as bolinhas foram diminuindo. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu fui passando até as bolhas diminuírem de tamanho. Esse que é o pulo do gato para o teu verniz ficar legal e não ficar com aquele aspecto esbranquiçado, tá? Vou deixar secando e vou envernizando o resto. Ó, aqui na plaquinha, mesma coisa. Talvez aqui dê para enxergar melhor. A Josi está te mandando oi. Oi, Josi, tudo bem com você?
Ó, vai espalhando. Não tem problema cruzar a passada de rolinho, que nem eu tô fazendo. Não tem problema nenhum. Tô passando e as bolhas estão diminuindo. É um truquezinho bem simples. Tá, ó. Ele fica bem homogêneo. E aqui no Family, a mesma coisa. Invernizar cor escura é o inferno na terra. Nunca gostei, porque é mais fácil de aparecer a marca, né? Mas invernizando dessa forma é bem tranquilo, não tem erro. É só mesmo ter a paciência de ir passando o rolinho enquanto vai secando. De preferência, a hora que vocês terminarem de passar a demão e forem passando só para as bolhas diminuírem de tamanho, passem com a mão bem leve, tá? Não apertem o rolinho nessa segunda parte, vamos dizer assim. Ó, falhou em tudo, aí vocês vêm passando o rolinho bem leve para ele diminuindo essas bolhas. Se você apertar, ele vai continuar fazendo mais bolha, não é a intenção. Tá? O ideal é que vocês passem 2 demãos de verniz. Aqui não vai acontecer porque eu não tenho verniz para passar a segunda demão, tá? Mas sequem, né? E passem a segunda demão para garantir a proteção da peça. Porque sempre fica algum cantinho que a gente esquece. Ficou alguma dúvida dessa parte? Cristina, o Leca está bem explicado. Que bom. Ó, é bem tranquilo, tá vendo? É bem tranquilo, não fica marca. É só um pulinho do gato bem simplesinho mesmo. Vou secar o resto aqui. Ó, aqui que o fundo é claro, ó. Também não fica marca nenhuma. O acabamento fica bem bonito. Tem uma pergunta aqui. Pois não. Da Vânia. Como você faz para secar peça com verniz spray? Deixa em algum lugar separado para não agarrar pelos? O pelo é uma boa pergunta, tá? Temos 4 doguinhos aqui em casa, pelo é o que tem aqui. Mas eu tenho um espacinho aqui na garagem, que eu passo verniz e deixo secando natural. Eu não seco o verniz spray com o secador. Até porque o verniz spray seca super rápido, tá? Eu deixo para secar com o secador só quando é verniz assim mesmo, de rolinho ou de pincel. Mas a parte do pelo é complicada, sabemos bem, né? E a Silvia Baratella, você é muito boa, parabéns. Obrigada, que bom que você está gostando, obrigada por todo mundo que está participando, obrigada pelos apoiantes, estou super feliz, essa semana foi uma semana bastante surpresa boa, fico super feliz com tudo que está acontecendo, que bom que vocês estão gostando. O que vocês tiverem de dúvida, alguma dica, alguma sugestão, fiquem à vontade para
para falar aqui ou no meu direct do Instagram, tá? A intenção é sempre trazer coisa legal e diferente para vocês. Aqui é uma peça bem simples, bem básica, mas ainda assim a gente consegue fazer um efeito bem bonito. Então, a intenção é a gente se divertir. Vamos aproveitar para deixar as coisas ruins lá fora. Vamos se cuidar, ficar em casa e vamos olhar mais para o nosso cantinho, né? Não lembro quem tinha falado que gostava de decorar a casa com peças feitas por ela. Eu acho super importante. É um pedacinho da gente aqui. Vamos aproveitar para cuidar da gente e do nosso canto. Acho que um ano de pandemia a gente conseguiu perceber que a gente tem que cuidar da gente e da nossa casa, né? No fim, é o espaço que a gente está ficando mais tempo. Então, ó, eu parafusei aqui atrás, tá encaixada a moldura. Agora eu vou colar os recortes. Os recortes eu vou colocar sem pintar mesmo, tá? Aqui eu vou colar com cola de madeira, mas vocês podem colar com cola branca, rótulo azul, o que vocês acharem melhor, tá? Essa aqui mesmo é uma peça que demorou, mas saiu do limbo, né? Tava lá guardada fazia um tempão. A Laine está falando assim, que perfeição, ela está aplaudindo. Ah, obrigada. Que bom que vocês estão gostando, fico super feliz, tá? Tá ficando muito bom mesmo. Tá gostando da peça, mozão? Tô. Pega a outra lá para mostrar, por favor. Adoro esses recortes da Arte Madeira Joinville. Adoro. Aqui eu tenho que pôr um pezinho, que ela tá meio complicada. Já vou mostrar. Aqui, o meu recorte tá um pouquinho empenado, porque faz tempo que eu tenho ele guardado, né? Vamos de pulo do gato. Tem 23 pessoas assistindo. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Sejam bem-vindos. Ó, pulinho do gato para segurar o recorte enquanto ele não cola, né? Esse que está empenado. E aqui o coração. Ó, tô perguntando se você é de São Paulo, capital. Eu sou de Itu, interior de São Paulo. Vou deixar o coração tortinho aqui. Enquanto ele seca, vou mostrar a outra peça. Esse aqui é de balcão, né? Ele tem o suportinho atrás para parar de pé. Esse é o que eu fiz aqui para casa de parede, tá? Ele tem ganchinho. Essa casinha e todos os recortes são da Arte Madeira Joinville, tá? Então, esse daqui é um quadro de parede que eu fiz ano passado e a intenção era o outro porta-retrato fazer mais ou menos conjunto com esse, tá? A diferença aqui são as cores, né? Esse aqui tá um pouquinho mais claro. No caso, eu sombreei só com o geada, não joguei o café com leite do lado, tá? E aqui nas letras e no recorte, eu fiz emboss preto, para dar um detalhe, para ficar um pouquinho mais diferenciado. Ao invés de pintar de preto aqui e aqui, aqui tá o preto lixado e aqui tá com emboss. Não sei se vai dar para ver direito no vídeo. Dá. Tá? Então, daí eu fiz o emboss, tá? Então, é parecido com aquele, é um pouco mais claro, né? E faz parzinho do mesmo jeito. Aqui também coloquei os recortes cru. E para fazer um detalhe, coloquei um chatonzinho imitando metal, né? Para ficar com uma cara de parafuso. Acho legal, para dar um detalhe. Bem simples, super bonito, não dá trabalho nenhum. Agora, vou pegar aqui o suporte. Vou passar uma colinha aqui para poder encaixar. Eu tenho que virar para mim, senão não vou achar o centro.
Agora eu me lasquei por causa do prendedor, né? Tudo bem. Ah, já firmou. Tá muito quente, tá secando super rápido, isso é ótimo. Vou abrir o pininho aqui atrás. Encaixar o suporte. Uma coisa muito legal desse porta-retrato que eu achei interessante fazer no dia de hoje é que mesmo com pandemia, o que a gente está mais perto agora é a família, né? Então, vamos dizer que o porta-retrato também ficou simbólico para a véspera de Páscoa. Se você estiver perto ou estiver longe da sua família, o importante é que você está com o teu coração lá, né? Vamos acreditar que uma hora tudo isso vai passar. E é isso. Ô, mozão, vê o que você acha do porta-retrato. Não tá aparecendo. Não? Ah, que bonito. Adorei. Tá bom? Então, tá. Então, colei aqui a foto, tá? Porque no caso desse porta-retrato não tem acetato, não tem vidro. A foto roubei. Esse aqui é o meu mozão e os 3 filhos dele. Eu tenho 3 enteados. Muito bonito. Ah, vai chorar. Aí sequestrei a foto para encaixar aqui, que nada como um porta-retrato bonito, uma foto bem bonita, né? E é isso. Vocês têm alguma dúvida de qualquer outra coisa? Muito bonito. Ah. Tá chorando. Ai, lógico que você ia chorar. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma... Qualquer dúvida que eu possa responder, conversar com vocês, tirar dúvida. Hoje foi uma peça bem simples. Eu não estou acostumada a pintar ao vivo. Obrigada. Que bom que vocês gostaram da peça. Não estou acostumada a pintar ao vivo, eu gosto mesmo é de filmar e editar, porque eu mudo muito de ideia no meio do caminho. Às vezes eu faço que eu vou fazer uma peça mais simples, chega no meio do caminho, ela já está envelhecida, cheia de recorte, cheio de stencil, então eu não tenho costume de fazer nada ao vivo assim. Mas achei legal pegar hoje para conversar com vocês e fazer uma coisa mais simples para ir treinando. A intenção é que tenha tantos vídeos gravados e as lives, né? Tem um pouquinho de cada. É o amor, né? É um babão esse meu mozão. Deve estar chorando lá do outro lado da mesa, com certeza. Eu tô emocionado. Ele está emocionado, né? Com essa pandemia, é lindo, né? Com essa pandemia, os filhos dele moram em Franca, é 5 horas daqui, né? E a gente achou mais seguro não ir buscar eles na Páscoa, né? Bem mais seguro com essa fase roxa, tudo. É bom a gente se cuidar para poder acabar com isso o mais cedo possível, enquanto está todo mundo sendo vacinado, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da peça, da dica do verniz. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, sugestão, tá? Ai, foi você, Vânia, que tinha pedido? Que bom. Então, eu espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas em relação ao verniz. É bem tranquilo, não tem nada demais, tá? Realmente é o pulo do gato do rolinho mesmo, tá? Passa uma mão bem passada e a hora que for para diminuir as bolhas, você não aperta tanto o rolinho, vem só com o peso da mão, que as bolhas vão diminuindo bem e não tem erro, fica perfeito o acabamento, tá? Vou agradecer a todo mundo que está aqui. Obrigada por tirar esse tempinho com a gente. Vou agradecer também aos membros, né, que estão se inscrevendo no meu canal. Muito obrigada. Estou super feliz. É recente, já tem bastante gente inscrito aí. Estou super feliz. Ela é membro, Michelle. Oi, Michele, muito obrigada. Que bom que você gostou da peça. Obrigada pelo apoio de todos, tá? Isso é super importante. A parte do Seja Membro é um valorzinho super tranquilo, R$ 6,99 por mês. E você tem acesso a aulas e lives, né, que ficam exclusivas. É assim, é uma forma de ajudar o meu canal e também fica um preço super acessível, todo mundo sai ganhando, tá? Muito obrigada para todo mundo. Feliz Páscoa. Bom fim de semana para todos vocês.
Ah lá, mozão, feliz Páscoa para você também. Vou fazer assim. Ai, mozão. Feliz Páscoa para vocês, bom feriado. Se divirtam, se cuidem, façam bastante coisa bonita, se comportem com chocolate, não comam tudo de uma vez. Eu tô falando, mas eu não vou fazer isso, né, mozão? Não, a gente vai comer tudo de uma vez, tá bom? Tem bastante gente aí comentando. Querida. Oi, Rosana, obrigada por estar participando aqui. Não tenho nem o que falar. Aguardando a próxima. Se Deus quiser, sábado que vem estamos aí de novo. Fiquem à vontade para dar sugestão para a próxima live, tá? Ajuda bastante. Agradeço as ideias. Eu estou super livre para tirar a dúvida de vocês, o que vocês precisarem de peça, técnica, tudo que eu puder ajudar, fiquem à vontade para perguntar. Esse canal é realmente para compartilhar, tá bom? Então, bom feriado, bom fim de semana. Obrigada, Mirta. Eu não enxergo de longe. É Mirta? Isso, obrigada. Obrigada a todo mundo mesmo, tá? Se cuidem e, se Deus quiser, até sábado que vem, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau.